tudo bem com vocês? Eu sou a tia Thaís e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Todas as vezes que a gente fala sobre Páscoa, nós logo pensamos naquele delicioso ovo de chocolate, não é verdade? Mas olha só, nem sempre foi assim. Antigamente, os povos germânicos, eles cultuavam outros deuses, que não é o nosso Deus. Eram deuses pagãos e eles faziam trocas de ovos de aves. Sabe aquele ovo de galinha? Então, eles trocavam esses ovos, porque eles acreditavam que aqueles ovos, a troca, traria vida e fertilidade. E aí você pode me perguntar, o que tem a ver o coelho com os ovos? Naquela mesma época que eles faziam as trocas, era a época da primavera, onde os coelhos se reproduziram. Por isso que eles associaram o coelho aos ovos. E aí, como que surgiu os ovos de chocolate? Os primeiros ovos de chocolate surgiram lá na França. Esse tipo de ovos de chocolate são apenas para comercialização, entendeu? Então, olha, a primeira fábrica de ovo de chocolate surgiu lá em 1819. E aí o que acontecia? Já não tinha mais aquela troca de ovos de aves. Os franceses, eles começaram a pegar só a casca do ovo, tirava toda a gema, né, e toda a clara, e nessa casca eles passavam chocolate. E aí então foi quando surgiram os primeiros ovos. Mas tudo isso era apenas para venda, para o comércio. Para vocês terem uma noção, já foi vendido ovos de 150 mil reais. Então, esses ovos aqui, olha, de chocolate, apesar de serem deliciosos, eles são apenas para comercialização. Não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa? Tirando agora esses ovos e o coelhinho, a verdadeira Páscoa é Cristo. Antigamente, o povo hebreu, ele ficou escravo no Egito durante aproximadamente 430 anos. O faraó judiava do povo hebreu, que era o povo de Deus. E Deus ouviu a oração dos hebreus, porque eles queriam ser libertos. E o que Deus fez? Enviou Moisés como libertador. Moisés, ele foi boca de Deus. Ele foi até Faraó e falou para Faraó: Faraó, liberta o povo de Deus. Só que Faraó não queria, por quê? Os hebreus, eles eram escravos. Eles que construíram as pirâmides, eles que faziam plantações, eles faziam tudo. E o povo do Egito só ganhava as custas deles, entendeu? Só que aí Deus enviou Moisés justamente para libertar o povo. Só que Faraó não queria sair perdendo, né? Porque ele ganhava muito dinheiro com o serviço dos hebreus, né? Então, o que aconteceu? Para que Faraó tivesse o coração amolecido e libertasse o povo, Deus enviou 10 pragas. Para cada uma das pragas, houve algum acontecimento no Egito. Só que a última praga realmente foi para quê? Para que se cumprisse a promessa de Deus, que era enviar um cordeiro. Então, o que aconteceu? Era necessário o povo hebreu dar um sinal para Deus de que ele era o povo, né? Porque o povo hebreu habitava lá no Egito, junto com os egípcios, certo? Então, Deus falou para Moisés, falou assim, olha, orienta o povo para quê? Eles vão em busca de um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro deve ser sacrificado e com o sangue desse cordeiro é necessário passar nas portas das casas, né? O que acontecia? Deus, na última praga, ia mandar um anjo da morte. E o anjo da morte, quando visse esse sangue do cordeiro na porta, não iria entrar e não iria matar as pessoas que estivessem dentro daquela casa, entendeu? Porque o sangue era um sinal. Só que além disso, era necessário fazer outras coisas. Olha só, eu trouxe aqui para vocês um prato com
a comida que eles tinham que comer naquela época. Olha só, depois que eles mataram o cordeiro e fizeram esse sinal na porta, era necessário que eles comessem um pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado, representava, né, naquela época o pecado. Era necessário comer as ervas amargas. Essas ervas amargas, naquela época, era representada toda a dor que eles tiveram no Egito. E era necessário o cordeiro assado, entendeu? Então, esse era o prato que eles deveriam de comer depois que eles passassem o sangue do cordeiro na porta. Era necessário eles se reunirem em família e fazer essa refeição para simbolizar aí a Páscoa deles. O que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Então, o que aconteceu? O anjo da morte, quando ele via o sangue na porta do povo hebreu lá no Egito, ele passou por cima, ele não entrou. E na casa que não tivesse esse sinal, ele entrava e os primogênitos eram mortos. Quem são os primogênitos? São os primeiros filhos. Então, aquela praga atingiu todo o Egito. Então, tudo que era primeiro, os primeiros filhos, os primeiros animais, eles foram mortos. E aí sim, depois dessa última praga, Faraó amoleceu o seu coração, porque até o filho dele morreu. E aí ele libertou o povo, né? Tanto é que ele libertou o povo que ele falou, olha, pode levar o que vocês quiserem, ouro, prata, desde que vocês vão embora. E hoje nós não precisamos matar um cordeiro e passar nas nossas portas. Por quê? Jesus é o cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro. Ele se sacrificou. Jesus morreu na cruz, não é verdade? Ele morreu na cruz. Todo o sangue dele foi esvaziado do corpo. E esse sangue que nos traz a remissão dos pecados, trazendo o perdão. Ele é o único que nos dá vida e que nos livrou da escravidão, né? Então, olha, aqui eu trouxe para representar para vocês que aqui foi quando Jesus, ele foi morto. Ele foi morto na cruz, depois colocaram ele num túmulo. Esse túmulo, ele já não tem mais nada, ele está vazio. Por quê? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Olha só, foram procurar Jesus no túmulo, certo? E ele não estava lá. Ele subiu aos céus. Ele está sentado junto com o nosso Deus, intercedendo por nós. E ele vai vir buscar a sua igreja. Lá em Lucas 24, no capítulo 5, fala assim: estando elas possuídas de temor, elas quem? Algumas mulheres, logo depois que Jesus morreu e o corpo dele foi colocado no túmulo, elas foram procurar ele, né? E ele já não estava mais lá. Então, olha só, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus não está mais morto, ele vive e hoje ele é o nosso Salvador, a nossa Páscoa, a nossa esperança de vida. Amém? Então vamos orar, crianças, porque olha, nós devemos ter bem claro de que a nossa Páscoa é Jesus. É muito gostoso sim comer chocolate, mas nós devemos entender que o chocolate é uma mera comercialização, né? Que isso era uma prática pagã lá antigamente. Hoje a nossa Páscoa é Jesus. Pai, eu te louvo, eu te dou toda a glória, Senhor, por esse dia e por esse tempo e por esse aprendizado. E te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha
através das nossas crianças, Senhor, trazer, Senhor, a revelação da verdadeira Páscoa, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, as nossas mentes, as mentes das nossas crianças, Senhor, não sejam corrompidas com as coisas desse mundo, Senhor, mas que em nome de Jesus, Senhor, as nossas crianças que são a geração eleita, que vão fazer a diferença nessa terra, Senhor, possam, Senhor, pregar o verdadeiro evangelho e a verdadeira Páscoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero vê-los em breve para dar um grande abraço. Enquanto isso, fica com o meu beijo, meu abraço apertado virtual. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê um joinha e compartilhe. Um beijo, tchau, tchau!